O salão do restaurante estava em plena festa quando aconteceu. A música alta, as risadas dos convidados, o tilintar das taças, tudo cessou num instante. O silêncio cortou o ar como uma lâmina afiada. A cigana de saia preta e blusa bordada estava parada diante da mãe do noivo, seu dedo estendido apontando diretamente para o peito da mulher elegante. Os olhos escuros da cartomante brilhavam com uma intensidade que fazia o sangue gelar nas veias. A sogra, sempre tão altiva, empalideceu como se tivesse visto a própria morte. Então, diante de todos os convidados chocados, a cigana fez algo completamente inesperado. Um gesto que ninguém jamais esqueceria. O vestido branco da noiva tremulou quando ela levou a mão à boca, sufocada. O que estava acontecendo ali naquele momento de celebração mudaria tudo. Olá! Antes de começarmos esta história incrível, dá uma olhada se você já está inscrito no nosso canal. Se ainda não está, aperta aquele botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. E conta aqui nos comentários, de qual cidade e país você está nos ouvindo. Adoramos saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Agora acomoda-se bem, porque a história de hoje vai te prender do começo ao fim. Diana sempre soube que era diferente. Desde criança, quando ainda corria descalça pelas ruas de terra do acampamento cigano, nos arredores de Belo Horizonte, ela percebia coisas que os outros não viam. Enquanto sua mãe e suas tias armavam barracas no mercado popular para vender artesanato e ler a sorte dos transeuntes, Diana observava tudo com seus grandes olhos castanhos, absorvendo cada detalhe, cada gesto, cada mentira não dita. A menina tinha apenas 12 anos quando aconteceu pela primeira vez. Uma jovem grávida chorava na plataforma da rodoviária, cercada pelas mulheres ciganas, que ofereciam seus serviços de cartomancia. A moça estava desesperada. O noivo havia partido para a guerra, como diziam antigamente sobre os homens que simplesmente desapareciam, e ela não tinha notícias dele há meses. Estava sozinha, sem família, sem recursos, carregando uma criança no ventre. Diana sentiu algo estranho acontecer. Um zumbido começou em seus ouvidos, como se sinos invisíveis estivessem tocando ao longe. Então, diante de seus olhos, surgiu uma imagem clara como o dia. Um hospital, uma cama, um homem com a cabeça enfaixada. Ela não hesitou. Correu até a grávida e gritou em seu ouvido que o noivo estava vivo, internado, sem memória, mas vivo. Disse-lhe exatamente onde procurar. 3 meses depois, a mesma jovem voltou ao mercado. Dessa vez, não estava sozinha. Um rapaz com uma grande cicatriz no rosto e um sorriso largo a acompanhava, segurando sua mão com ternura. A barriga dela estava maior, redonda, prometendo vida. Eles procuraram por Diana e, quando a encontraram, a abraçaram com lágrimas nos olhos. A previsão tinha se realizado exatamente como a menina cigana havia dito. Desde então, a fama de Diana se espalhou pelo acampamento e além. O dom que sua avó possuíra, aquele talento misterioso que permitia enxergar além do véu do tempo, havia despertado nela. Não era algo que ela controlasse completamente. As visões vinham quando queriam, precedidas sempre por aquele som de sinos e por imagens que se sobrepunham à realidade. Mas quando vinham eram precisas, verdadeiras, inevitáveis. Aos 16 anos, seguindo os costumes de seu povo, Diana se casou. O marido era um homem mais velho, respeitado no acampamento. Ela não o amava, mas também não o odiava. Era simplesmente a vida que lhe havia sido destinada. Durante 3 anos, viveu como esposa, aprendendo os rituais, aperfeiçoando seu dom, lendo a sorte de quem a procurava. Então, numa noite fria, seu marido foi alvejado pelas costas ao tentar roubar cavalos de uma fazenda particular. Morreu instantaneamente. Diana tornou-se viúva aos 19 anos. No acampamento cigano, isso significava uma vida de solidão pela frente. Uma viúva jovem era vista com desconfiança. Seu dom tornava-a ainda mais distante dos outros.
As pessoas a respeitavam, mas também a temiam. Ela vivia na casa do sogro, o barão Bartolomeu, líder do clã, ocupando um quarto espaçoso que ninguém ousava invadir. Era uma existência estranha, presente mas invisível, necessária mas indesejada. Foi nessa fase da vida que Diana conheceu Lívia. Era um dia quente de verão, e Diana estava no mercado municipal com sua cunhada Laila, vendendo frutas exóticas e lendo a sorte dos curiosos. Lívia apareceu como uma aparição, alta, elegante, vestida com roupas caras, o cabelo loiro caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela se aproximou da barraca das ciganas com um sorriso tímido e um pedido incomum. "Estou procurando a melhor cartomante de vocês", disse Lívia, sua voz suave, mas determinada. "Daqui a uma semana vou me casar e quero convidar alguém para ler a sorte dos meus convidados. Mas tem que ser alguém de verdade, alguém que realmente veja. Não quero mentiras no meu casamento." Diana olhou para a jovem e, naquele instante, teve uma visão. Lívia estava vestida de noiva, linda, radiante, mas havia algo errado. A barra do vestido estava suja, manchada de cinza, e nos olhos da noiva havia um terror profundo. Diana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele casamento guardava perigos que a noiva ainda não podia imaginar. Diana ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Lívia. A jovem era sincera. Isso ficava claro em cada traço delicado, em cada gesto gentil. Não havia malícia nela, apenas esperança e aquela ingenuidade que vem de quem ainda não foi ferido pela vida. Mas a visão persistia na mente de Diana, aquela imagem perturbadora do vestido de noiva manchado e dos olhos cheios de horror. "Eu sou a melhor entre as minhas amigas para a adivinhação", Diana finalmente respondeu, sua voz baixa e medida. "Mas preciso pensar se devo ir ao seu casamento. Há algo nessa ideia que não me agrada." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Vamos nos encontrar aqui novamente daqui a 2 dias. Até lá terei tomado minha decisão." Lívia começou a demonstrar gratidão efusiva, prometendo pagar generosamente, mas Diana levantou a mão, interrompendo-a. "Não é questão de dinheiro", disse simplesmente. "É questão de destino." A jovem noiva assentiu, um pouco confusa, mas respeitosa. Trocaram números de telefone, algo que ainda era incomum entre os ciganos e os brasileiros, como chamavam os que não eram do clã, e se despediram. Naquela noite, Diana não conseguiu dormir. Deitada em sua cama estreita, no quarto que havia sido de seu falecido marido, ela repassava a visão em sua mente. O que aquilo significava? Qual perigo espreitava Lívia? E por que Diana sentia que aceitar aquele convite mudaria sua própria vida de forma irreversível? 2 dias depois, quando voltaram a se encontrar no mercado, Diana havia tomado sua decisão. "Irei ao seu casamento", disse a Lívia. "Mas não posso prometer o que verei ou o que direi. Meu dom não mente, e às vezes a verdade dói mais que qualquer mentira." Lívia concordou sem hesitar, seus olhos azuis brilhando de gratidão e emoção. Enquanto isso, no acampamento, as coisas estavam tensas. O filho mais velho do barão Bartolomeu, um homem chamado Gregório, estava prestes a enfrentar um julgamento cigano. Acusavam-no de roubar do fundo comum da tribo e de trair o clã por causa de uma mulher brasileira. O ritual que aplicariam era antigo e terrível. Gregório teria que deitar em um caixão e confessar seus pecados. Se mentisse, acreditavam os ciganos, morreria em breve. O barão convocou Diana. "Você que enxerga através das pessoas", disse o velho líder, sua voz cansada e pesada. "Examine meu filho antes do julgamento. Quero saber a verdade com antecedência." Diana não tinha escolha a não ser obedecer. Naquela noite, ela se sentou frente a frente com Gregório, segurou sua mão e olhou fundo em seus olhos. As imagens vieram rápido, violentas, terríveis. Gregório apaixonado por uma mulher brasileira que não o amava de volta. Gregório roubando do clã para comprar presentes caros para ela. Gregório sendo traído, usado, descartado. E então a imagem final. Gregório morto, seu corpo sendo velado,
O clã em luto. Você vai perder a vida por essa mulher, Diana disse friamente. E isso acontecerá em poucos dias. Gregório explodiu em raiva, chamando-a de mentirosa, de bruxa, de todos os nomes que pôde imaginar. Mas Diana sabia que suas palavras eram verdadeiras. Ela sempre sabia. Quando contou ao barão Bartolomeu o que havia visto, o velho homem desmoronou. Chorou como uma criança, segurando a cabeça entre as mãos. Como sobreviver à morte de um filho? Ele murmurou. Diana não tinha resposta para isso. 3 dias depois, exatamente como ela havia previsto, Gregório foi encontrado morto. A mulher brasileira que ele amava o havia atraído para um encontro, e outras pessoas, provavelmente mandadas por algum rival, o emboscaram. Seu corpo foi trazido de volta ao acampamento e o luto se instalou. O casamento, que estava sendo planejado para outro filho, foi adiado indefinidamente. A família vestiu preto, e o barão Bartolomeu envelheceu 10 anos em uma noite. Foi nesse clima de tristeza que Diana enviou uma mensagem para Lívia, confirmando que iria ao casamento. Ela ainda sentia que o convite da noiva teria consequências importantes, não apenas para Lívia, mas para ela mesma. Algo grande estava para acontecer. Ela podia sentir isso nos ossos, naquele lugar profundo onde seu dom habitava, esperando para se manifestar novamente. O restaurante escolhido para o casamento de Lívia e Márcio ficava em um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte. Era um local elegante, com lustres de cristal, mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis e arranjos florais que perfumavam todo o ambiente. Quando Diana chegou, vestindo sua tradicional saia preta de muitas camadas e uma blusa bordada, destacou-se imediatamente entre os convidados de roupas finas e joias reluzentes. Ela havia explicado a Lívia, logo na entrada, por que estava vestida de luto. Na família do meu marido, vivemos um momento de grande tristeza, disse em voz baixa. A última jornada de um dos nossos ainda se estenderá por 40 dias. Mas não leve para o lado pessoal as tristezas do meu coração. Farei tudo o que prometi. Lívia abraçou Diana com carinho genuíno. Você é muito corajosa por vir mesmo assim, disse a noiva, seus olhos marejados. Sei que não deve ser fácil para você. Então, conduziu a cartomante até o salão decorado, apresentando-a aos convidados como uma surpresa especial da festa. Houve murmúrios, olhares curiosos, alguns sorrisos condescendentes. Uma cigana em um casamento de gente rica era, de fato, uma novidade. Diana foi instalada em uma sala menor, ao lado do salão principal, onde atenderia os convidados que quisessem ter sua sorte lida. A fila começou a se formar quase imediatamente. Mulheres elegantes, homens de terno, jovens curiosos, todos queriam saber o que o futuro reservava. E Diana, com sua voz calma e olhar penetrante, revelava verdades que deixavam as pessoas pálidas ou radiantes, dependendo do que via. Uma mulher de meia-idade, linda e bem vestida, sentou-se diante dela e confessou uma história dolorosa. Eu era casada e feliz, disse, as lágrimas começando a escorrer, até me apaixonar por outro homem. Ele era rico, charmoso, me fazia sentir viva. Deixei meu marido por ele, contei tudo, pedi divórcio, mas descobri tarde demais que ele só estava brincando comigo. Casou-se com outra e hoje tem 2 filhos. Meu ex-marido tentou me aceitar de volta, mas o que foi quebrado não pôde ser consertado. Agora estou sozinha há 15 anos. Enquanto a mulher falava, Diana sentiu os sinos tocarem em sua cabeça. Mas dessa vez, o som era diferente, mais urgente, quase um alarme. E a imagem que surgiu não era sobre a mulher à sua frente, mas sobre Lívia. Novamente, ela viu o vestido de noiva manchado, a barra suja de cinza. Havia algo errado naquele casamento, algo que Diana ainda não conseguia identificar completamente. Após atender vários convidados, Diana começou a se sentir cansada. Estava prestes a pedir um intervalo, quando Lívia entrou na sala, sem fôlego. Não pense que sou anormal, disse a noiva, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas vou pedir que você fique comigo até o final do casamento.
Algo está me incomodando e não consigo entender o que. É uma sensação avassaladora. Diana, apesar da exaustão, concordou. Havia algo no apelo de Lívia que era impossível de recusar. A noiva a conduziu de volta ao salão principal e a sentou em uma mesa distante. Vou colocá-la ao lado do papai e dos amigos dele que vieram da Índia, explicou Lívia. Eles são pessoas incríveis. Meu pai trabalhou muitos anos no corpo diplomático em Nova Delhi e alguns dos colegas dele vieram especialmente para o casamento. Quando Diana se aproximou da mesa indicada, sentiu algo estranho. Os convidados sentados ali eram diferentes. Usavam roupas escuras e elegantes, joias com pedras preciosas, e falavam em um ritmo calmo e pausado. Lívia explicou que eram diplomatas indianos e suas famílias. Passei minha infância e juventude no norte da Índia, contou a noiva com um sorriso. Por isso falo hindi razoavelmente bem. Diana ficou fascinada. Havia algo nesses estrangeiros que a fazia sentir-se em casa, embora não soubesse explicar o porquê. Eles a receberam com calorosa hospitalidade, oferecendo-lhe comida e bebida, tratando-a como se fosse da família. Foi então que ela notou um homem em particular, alto, de pele morena, olhos escuros e penetrantes. Ele observava Diana com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. O homem levantou-se e caminhou até onde Diana estava sentada. Meu nome é Rafael, disse ele em português perfeito, com apenas um leve sotaque. Sou médico, e não pude deixar de notar que você parece familiar de alguma forma. Diana sentiu um arrepio. Havia algo naquele homem que despertava sensações que ela não experimentava há anos. Mas antes que pudesse responder, Lívia apareceu novamente ao seu lado. Diana, venha comigo, disse a noiva, sua voz carregada de emoção. Quero apresentá-la ao Márcio e à mãe dele, Dona Ana Lúcia. As duas jovens começaram a atravessar o salão, caminhando em direção à mesa principal, onde o noivo e sua mãe conversavam animadamente com outros convidados. Mas a cada passo que Diana dava, algo estranho começava a acontecer. Suas pernas ficavam mais pesadas, o som dos sinos em sua cabeça tornava-se ensurdecedor. Quando finalmente chegaram perto de Márcio e Ana Lúcia, Diana sentiu uma onda de energia negativa tão forte que quase a derrubou. A mãe do noivo era uma mulher elegante, bem vestida, com um sorriso educado no rosto. Mas por trás daquele sorriso, Diana via algo completamente diferente. Via escuridão, malícia, inveja profunda e destrutiva. Ana Lúcia não era apenas uma sogra possessiva, ela era perigosa. A visão final veio com força total. Diana viu Ana Lúcia sozinha em seu apartamento, sussurrando palavras venenosas enquanto olhava uma foto de Lívia. Viu a energia negativa sendo enviada, como flechas invisíveis, em direção à jovem noiva. Viu Lívia adoecendo, perdendo forças, definhando aos poucos, e soube com absoluta certeza o que precisava fazer. O som no salão parecia distante agora, abafado, como se Diana estivesse debaixo d'água. Ela podia ver os lábios de Lívia se movendo, apresentando-a a Márcio e Ana Lúcia, mas as palavras não chegavam aos seus ouvidos. Tudo o que Diana ouvia eram os sinos, tocando, repicando, gritando um alarme urgente em sua mente. E tudo o que via era a escuridão que emanava da mãe do noivo como uma névoa venenosa. Ana Lúcia estendeu a mão para cumprimentar Diana, seu sorriso polido e frio. Que interessante ter uma cigana em nosso casamento, disse ela, sua voz gotejando falsa doçura. Espero que esteja se divertindo. Mas por trás daquelas palavras educadas, Diana sentiu a hostilidade, o desprezo, o ódio mal disfarçado. Foi então que Diana se lembrou das palavras de sua avó, pronunciadas muitos anos atrás, quando ela ainda era uma menina aprendendo sobre o dom que carregava. Nas famílias ciganas, às vezes nascem mulheres especiais. A velha havia dito, seus olhos brilhando com sabedoria ancestral. Mulheres que não apenas adivinham, mas que também enxergam através das máscaras que as pessoas usam. E quando você encontrar alguém verdadeiramente mau, alguém que deseja destruir outras pessoas apenas por inveja ou malícia, você saberá o que fazer.
Diana sabia. O ritual era antigo, passado de geração em geração entre as mulheres ciganas. Não era magia, era proteção. Um gesto que quebrava o mal olhado, que desviava as energias negativas, que protegia os inocentes dos ataques espirituais dos invejosos. Sua avó a havia ensinado, mas Diana nunca havia precisado usá-lo até aquele momento. Sem hesitar, sem pensar nas consequências, Diana deu um passo à frente. Seus olhos negros fixaram-se em Ana Lúcia com uma intensidade que fez a mulher recuar involuntariamente. Então, diante de todos os convidados presentes, diante de Lívia e Márcio, e dezenas de testemunhas chocadas, Diana cuspiu aos pés de Ana Lúcia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. A música parou. As conversas cessaram. Todos os olhos do salão se voltaram para a cena diante da mesa principal. Ana Lúcia estava pálida como cera, seus olhos arregalados de choque e indignação. Márcio parecia não acreditar no que havia acabado de presenciar. E Lívia levou a mão à boca, sufocada. Diana não disse nada. Simplesmente estendeu a mão e tocou a manga do vestido de Ana Lúcia. Ao fazer isso, sentiu a energia negativa como uma corrente elétrica percorrendo seus dedos. Era pior do que imaginara. Ana Lúcia não apenas desejava o mal para Lívia. Ela estava ativamente trabalhando para destruir a felicidade da nora, usando técnicas que Diana reconhecia como feitiçaria de baixo nível, inveja transformada em ação. Foi demais para o corpo de Diana suportar. A sala começou a girar. As luzes do lustre de cristal tornaram-se borrões coloridos. Ela ouviu vozes ao longe, sentiu braços fortes a amparando antes que caísse. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o rosto de Rafael, o médico indiano, inclinando-se sobre ela com preocupação genuína nos olhos. Quando Diana acordou, estava deitada em uma sala pequena, longe do barulho da festa. Rafael estava sentado ao seu lado, segurando seu pulso, verificando seu batimento cardíaco. "Você desmaiou", disse ele suavemente. "Tranquei a porta para que ninguém a incomodasse. Você está segura aqui." Sua voz era gentil, reconfortante, e Diana sentiu-se estranhamente protegida em sua presença. "O que eu fiz?" Diana começou, sua voz rouca. "Eu precisava fazer. Aquela mulher, Ana Lúcia, ela está destruindo Lívia aos poucos. É mal olhado, inveja transformada em arma. Eu quebrei a proteção dela, enfraqueci o ataque, mas..." Ela fez uma pausa, sentindo lágrimas arderem em seus olhos. Mas não sei se foi o suficiente. Rafael não questionou, não duvidou, não pediu explicações racionais. Em vez disso, ele simplesmente assentiu. "Minha avó era cigana", disse ele calmamente, "do norte da Índia. Ela me ensinou que existem energias neste mundo que a ciência ainda não consegue explicar. Eu acredito em você." E então, fazendo algo que surpreendeu até ele mesmo, Rafael pegou a mão de Diana e a segurou com ternura. "E vou protegê-la de qualquer consequência desse gesto corajoso." Do lado de fora da sala, o caos havia se instalado. Ana Lúcia exigia que a cigana insolente fosse expulsa imediatamente. Márcio tentava acalmar a mãe, enquanto Lívia, pálida e tremendo, insistia que Diana havia feito aquilo por uma razão importante. Os convidados sussurravam entre si, divididos entre indignação e curiosidade mórbida. O casamento havia se transformado em um espetáculo e ninguém sabia como aquilo terminaria. Lívia finalmente conseguiu se desvencilhar da confusão no salão e correu até a sala onde Diana estava se recuperando. Quando entrou, encontrou a cartomante sentada, ainda pálida, mas consciente, com Rafael ao seu lado. "Diana", Lívia disse, sua voz tremendo de emoção, "o que foi aquilo? Por favor, me explique." "Sei que você não faria algo assim sem motivo." Diana respirou fundo. Sabia que precisava contar a verdade, mesmo que isso parecesse loucura para quem não entendia o mundo invisível das energias e intenções. "Sua sogra não é o que parece", começou ela, escolhendo cada palavra com cuidado. "Ana Lúcia está doente de inveja e possessividade. Ela não quer que você seja feliz com Márcio.
Ela quer o filho só para ela. Mas isso eu já sei, Lívia respondeu, sentando-se ao lado de Diana. Ana sempre foi possessiva com Márcio. Por isso vamos morar em nosso próprio apartamento longe dela. Diana balançou a cabeça tristemente. Não é só isso. Ela está te atacando espiritualmente. Mal olhado, algumas pessoas chamam. Inveja transformada em energia negativa. Você não percebeu que sempre se sente mal depois que ela te visita? Que seu coração dispara? Que uma angústia inexplicável toma conta de você? Lívia empalideceu. Era verdade. Nas últimas semanas, toda vez que Ana Lúcia a visitava, Lívia ficava péssima. Taquicardia, ansiedade, uma sensação de peso no peito que não passava por horas. Ela havia atribuído isso ao estresse do casamento, aos preparativos, à pressão natural de começar uma nova vida. Mas agora, ouvindo Diana, as peças começavam a se encaixar de forma assustadora. O que você fez ali, cuspindo no chão perto dela? Lívia hesitou. Isso vai me proteger? Diana assentiu. Quebrei a corrente negativa. Enfraqueci o ataque dela. Por um tempo você ficará bem. Mas ela fez uma pausa, e seus olhos se encheram de lágrimas. Mulheres como Ana Lúcia não desistem facilmente. Ela vai recuperar as forças e tentar novamente. E da próxima vez, eu posso não estar lá para protegê-la. Foi então que Rafael, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, falou. Existe uma forma mais permanente de proteção? Sua voz era calma, médica, buscando soluções práticas. Diana olhou para ele, surpresa com sua aceitação tão natural de algo que a maioria das pessoas consideraria superstição. Existe, admitiu ela, mas é um ritual poderoso, perigoso. Requer a ajuda de uma cigana muito mais experiente que eu. Diana pensou em Dona Benedita, a cartomante mais velha do acampamento, uma mulher que morava sozinha em uma casa afastada e que tinha conhecimentos ancestrais sobre proteção e feitiçaria. Se alguém poderia ensinar Diana o ritual necessário para proteger Lívia permanentemente, era ela. Mas havia um preço. Rituais poderosos sempre exigiam sacrifícios, e Diana temia o que Dona Benedita poderia pedir em troca. Lívia segurou as mãos de Diana com força. Você faria isso por mim? Procuraria essa cigana e aprenderia como me proteger? Seus olhos estavam cheios de lágrimas e esperança. Diana assentiu lentamente. Farei. Mas precisa me prometer uma coisa. Evite sua sogra o máximo possível até eu resolver isso. E se precisar estar perto dela, use algo vermelho. A cor vermelha repele energias negativas. Naquele momento, Márcio abriu a porta da sala. Ele parecia exausto, envelhecido 10 anos em apenas 1 hora. Lívia, minha mãe está exigindo que a gente expulse essa pessoa. Ele olhou para Diana, não com raiva, mas com confusão e cansaço. Ela está ameaçando ir embora do casamento se a cigana não for removida. Lívia levantou-se, sua postura subitamente firme e decidida. Então deixe-a ir, disse ela, sua voz surpreendentemente forte. Diana está aqui porque eu a convidei, e ela acabou de me salvar de algo que eu nem sabia que estava me destruindo. Se sua mãe não consegue aceitar isso, o problema é dela, não nosso. Márcio ficou chocado. Nunca havia visto Lívia se opor a Ana Lúcia dessa forma. Diana tocou o braço de Lívia suavemente. Não precisa causar mais problemas no seu casamento por minha causa. Vou embora agora. Mas te ligo em breve, depois que eu conversar com a cigana mais velha. Ela se levantou, ainda um pouco tonta, e ajeitou sua saia. Rafael imediatamente se ofereceu para acompanhá-la até um táxi, mas Diana recusou gentilmente. Conheço o caminho, disse ela com um pequeno sorriso. Antes de sair, Diana abraçou Lívia uma última vez. Seja forte, sussurrou em seu ouvido. E lembre-se, o amor verdadeiro sempre vence a escuridão, mas às vezes precisamos lutar por ele. Lívia assentiu, as lágrimas finalmente caindo livremente por seu rosto. Enquanto Diana deixava o salão pela saída de emergência, ela sentiu o olhar de Rafael em suas costas, intenso e protetor. Algo havia mudado naquela noite,
não apenas para Lívia, mas também para Diana. Destinos estavam se entrelaçando de formas que ela ainda não conseguia compreender completamente. Alguns dias após o casamento, Diana encontrou-se diante da pequena casa de Dona Benedita, nos arredores do acampamento cigano. A construção era simples, pintada de azul desbotado, cercada por ervas e plantas que a velha cigana cultivava para seus rituais e remédios. O ar ao redor da casa parecia mais denso, carregado de um peso invisível que fazia os visitantes hesitarem antes de bater a porta. O barão Bartolomeu havia intercedido por Diana, explicando a Dona Benedita a situação e pedindo que ela ajudasse a jovem cartomante. A velha havia concordado, mas não sem advertências. Agora, sentada em uma cadeira de balanço na varanda, Dona Benedita observava Diana se aproximar com olhos que pareciam ver através de todas as máscaras e pretensões. «Então você é a neta espiritual de Rosa», disse Dona Benedita, referindo-se à avó de Diana, que havia possuído o mesmo dom. «Ouvi falar do seu talento. Dizem que suas previsões nunca falham». A velha acendeu um cigarro, o fumo subindo em espirais preguiçosas no ar quente da tarde. «Mas talento não é o mesmo que sabedoria, menina, e o ritual que você busca requer ambos». Diana sentou-se no degrau da varanda, seus olhos fixos na velha cigana. «Preciso proteger alguém», disse ela simplesmente. «Uma amiga que está sendo atacada por forças negativas. Tentei enfraquecer o ataque, mas não foi suficiente. A mulher que a ataca é persistente, movida por inveja e possessividade doentias». Dona Benedita balançou a cabeça lentamente. «Conheço o tipo. Mulheres que envenenam outras com seus olhares e pensamentos, mesmo sem saber conscientemente o que fazem. Elas são perigosas porque acreditam que o amor que sentem justifica qualquer destruição». Ela deu uma longa tragada no cigarro. «Posso te ensinar o ritual, mas ele tem um preço». «Qual preço?», Diana perguntou, embora uma parte dela já soubesse a resposta. Rituais poderosos sempre exigiam sacrifícios, sempre tiravam algo de quem os executava. «Você absorverá parte da negatividade que está atacando sua amiga», Dona Benedita explicou, sua voz grave e solene. «É como interpor seu próprio corpo entre a vítima e o atacante. A energia negativa passará através de você antes de ser dissipada, e isso pode te destruir». Diana ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em Lívia, em sua bondade genuína, em sua alegria inocente. Pensou no bebê que talvez já estivesse crescendo no ventre da jovem noiva, e pensou em Ana Lúcia, com sua malícia disfarçada de amor maternal. «Ensine-me o ritual», disse Diana finalmente, sua voz firme. «Minha vida tem pouco valor no acampamento. Sou uma viúva jovem sem filhos. Mas Lívia, ela tem um futuro brilhante pela frente». Dona Benedita estudou Diana por um longo momento. Então assentiu. «Muito bem. Você ficará aqui comigo por 3 dias. Ninguém pode saber o que estamos fazendo. Este ritual é um segredo das mulheres escolhidas, passado apenas de mestra para aprendiz. Jure que nunca revelará seus detalhes a ninguém». Durante 3 dias e 3 noites, Diana permaneceu na casa de Dona Benedita. A velha cigana a ensinou palavras antigas, gestos precisos, como canalizar e redirecionar energias negativas. Ensinou-lhe também os perigos, como a absorção de tanta negatividade poderia adoecer o corpo, enfraquecer o espírito, até mesmo levar à loucura ou à perda da vida se o ritual não fosse executado perfeitamente. No 3º dia, Diana estava pronta. Dona Benedita preparou um chá especial de ervas que Diana deveria beber antes de realizar o ritual. «Isso fortalecerá seu espírito», explicou a velha. «Mas lembre-se, se você sentir que está perdendo o controle, se a escuridão começar a te consumir, pare imediatamente. Algumas batalhas não podem ser vencidas, apenas sobrevividas». Diana ligou para Lívia e marcaram um encontro na casa de Ana Lúcia. O plano era simples, mas arriscado. Lívia visitaria a sogra, levando Diana como uma amiga que queria conhecê-la. Durante a visita,
Diana executaria o ritual, absorvendo e dissipando a energia negativa que Ana Lúcia projetava sobre a nora. Se tudo corresse bem, Lívia ficaria permanentemente protegida, se algo saísse errado. Bem, Diana preferia não pensar nisso. No dia marcado, as duas jovens se encontraram em frente ao prédio onde Ana Lúcia morava. Era um edifício elegante no bairro de Lourdes, com portaria e segurança. Lívia estava nervosa, suas mãos tremendo ligeiramente. "Tem certeza disso?" ela perguntou pela terceira vez. Diana assentiu. "Tenho, mas você precisa confiar em mim, não importa o que aconteça." Subiram até o apartamento de Ana Lúcia, que as recebeu com um sorriso falso e olhos frios. "Que surpresa, Lívia! Você não me avisou que viria, e ainda por cima trouxe uma visita." Seu olhar pousou em Diana com desconfiança e hostilidade mal disfarçada. "Não é aquela cigana do casamento. É uma amiga", Lívia respondeu, sua voz firme apesar dos nervos. "Pensei que seria bom vocês se conhecerem melhor." Ana Lúcia não pareceu convencida, mas os bons modos a impediram de mandar as visitantes embora. Preparou café e serviu bolo, toda a encenação de uma anfitriã educada, enquanto seus olhos lançavam flechas invisíveis de raiva e inveja em direção à nora. Diana observou tudo em silêncio, esperando o momento certo. Quando Ana Lúcia se virou para pegar açúcar na cozinha, Diana começou. Sussurrou as palavras que Dona Benedita havia ensinado, moveu os dedos em gestos quase imperceptíveis e sentiu a energia começar a fluir. Era como abrir uma comporta. Toda a negatividade que Ana Lúcia projetava sobre Lívia começou a ser redirecionada, passando através de Diana, sendo transformada e dissipada. A dor foi instantânea e brutal. Era como se 1000 agulhas estivessem perfurando o corpo de Diana simultaneamente. Ela mordeu o lábio para não gritar, sentiu o gosto de sangue na boca. Mas continuou, palavra após palavra, gesto após gesto, canalizando e transformando toda aquela energia venenosa. Ao seu lado, Lívia percebeu que algo estava errado e segurou discretamente a mão de Diana, oferecendo apoio silencioso. Quando Ana Lúcia voltou com o açucareiro, o ritual já estava quase completo, mas algo deu errado. Diana havia subestimado a força da inveja de Ana Lúcia, a profundidade de sua obsessão doentia pelo filho. Era muito mais forte do que qualquer coisa que Dona Benedita havia descrito. A escuridão começou a engolir Diana, puxando-a para um abismo sem fundo. Ela tentou resistir, mas era como tentar segurar água com as mãos. A última coisa que Diana viu antes de desmaiar foi o rosto apavorado de Lívia. E, curiosamente, Ana Lúcia parecendo subitamente confusa, como se tivesse esquecido por que estava tão irritada. O ritual havia funcionado. Lívia estava protegida, mas o preço foi alto demais. Diana caiu da cadeira inconsciente e Lívia gritou por ajuda, seu coração partido ao perceber o sacrifício que sua amiga havia feito por ela. Diana afundou em um mar de escuridão. Não era como um sono normal, era um vazio profundo e assustador, onde não havia sonhos, apenas fragmentos de memórias e visões que se sobrepunham umas às outras sem fazer sentido. Ela flutuava naquele limbo, meio viva, meio morta, incapaz de encontrar o caminho de volta à consciência. Lívia ligou para uma ambulância imediatamente, mas antes que ela chegasse, algo estranho aconteceu. Ana Lúcia, que deveria estar furiosa com o desmaio de uma estranha em sua casa, parecia completamente desorientada. "O que aconteceu?" ela perguntava repetidamente, como se tivesse acabado de acordar de um sonho confuso. "Por que estou tão cansada? Por que vocês estão aqui?" A ambulância levou Diana para o hospital, mas os médicos não conseguiam identificar o que havia de errado com ela. Todos os exames voltavam normais. Pressão arterial estável, batimentos cardíacos regulares, oxigenação perfeita. Mas Diana não acordava. Ficava deitada naquela cama de hospital, pálida como a morte, respirando fracamente, presa em algum lugar entre este mundo e o próximo. Depois de uma semana sem melhoras, os médicos sugeriram que Lívia levasse Diana de volta ao acampamento cigano.
Talvez entre o povo dela, em ambiente familiar, haja uma chance maior de recuperação, explicou o médico-chefe, embora todos soubessem que aquilo era apenas uma forma educada de dizer que não havia mais nada que a medicina pudesse fazer. O barão Bartolomeu enviou homens para buscar Diana. Quando a trouxeram de volta ao acampamento, levaram-na diretamente para seu quarto na casa do sogro. Dona Benedita veio visitá-la, examinou-a com olhos experientes e balançou a cabeça tristemente. Ela absorveu demais, disse a velha cigana ao barão. A escuridão daquela mulher era mais profunda do que imaginávamos. Diana salvou sua amiga, mas o preço foi sua própria vida. Existe algo que possamos fazer? Bartolomeu perguntou, sua voz embargada. Apesar de toda a distância que mantinha de Diana, ele reconhecia seu valor e lamentava vê-la definhando daquela forma. Dona Benedita hesitou antes de responder. Apenas o amor verdadeiro pode trazê-la de volta agora. Amor tão forte que atravesse o véu entre os mundos e a puxe de volta à vida. Mas quem amaria tanto assim uma cigana viúva sem família? Lívia visitava Diana todos os dias. Sentava-se ao lado da cama, segurava a mão fria da amiga e falava com ela sobre tudo e nada. Sobre o casamento que havia sido salvo, sobre como ela e Márcio estavam felizes, sobre as mudanças estranhas em Ana Lúcia, que agora parecia ter esquecido completamente sua obsessão pelo filho. Você fez isso, Lívia sussurrava, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você nos salvou. Agora, por favor, volte. Não me deixe. Mas Diana não respondia. As semanas se passavam lentamente. O corpo da cigana ficava cada vez mais frágil, a pele esticada sobre os ossos, os cabelos perdendo o brilho. No acampamento todos já falavam dela no passado, como se já tivesse partido. Apenas Bartolomeu insistia em manter as aparências, garantindo que ela fosse alimentada através de sonda, que fosse limpa e cuidada adequadamente. Foi então que Rafael apareceu. O médico indiano havia permanecido no Brasil mais tempo do que planejado, incapaz de deixar o país sabendo que algo terrível havia acontecido com Diana. Ele havia se informado com Lívia, descoberto sobre o acampamento cigano, e agora estava ali diante do portão alto e resistente, pedindo para ver a cartomante que havia capturado seu coração em um único encontro. Bartolomeu recebeu Rafael com cautela. Estrangeiros não eram bem-vindos no acampamento, especialmente quando se tratava de assuntos internos da tribo. Mas algo no médico indiano o fez hesitar. Talvez o respeito genuíno com que Rafael falava dos ciganos, talvez o desespero evidente em seus olhos. Por que você se importa tanto com ela? O barão perguntou. Rafael respirou fundo. Porque sinto que nascemos um para o outro, disse ele simplesmente. Minha avó era cigana do norte da Índia. Ela sempre dizia que um dia eu encontraria uma mulher do nosso povo e que saberia imediatamente quando isso acontecesse. Quando vi Diana pela primeira vez, foi como reconhecer alguém que sempre conheci. Por favor, deixe-me vê-la. Sou médico. Talvez eu possa ajudar. Bartolomeu conduziu Rafael até o quarto de Diana. Quando o médico viu a mulher que havia ocupado seus pensamentos durante semanas, parou na soleira da porta chocado. Ela estava irreconhecível, magra demais, pálida demais, como um fantasma de si mesma. Rafael correu até a cama, pegou a mão de Diana e sentiu lágrimas arderem em seus olhos. O que fizeram com você, meu amor? Dona Benedita, que estava no quarto verificando Diana, olhou para Rafael com interesse renovado. Você a chama de amor, disse ela lentamente. Você a conhece há apenas algumas horas. Por que usa palavras tão fortes? Rafael não tirou os olhos de Diana. Porque são verdadeiras, respondeu ele. Não sei explicar, mas sei que a amo, e farei qualquer coisa para trazê-la de volta. Então fale com ela, Dona Benedita instruiu. Fale com seu coração. Diga-lhe tudo o que sente. O amor verdadeiro é a única coisa que pode atravessar o véu da escuridão onde ela está presa. Se seus sentimentos forem genuínos, se forem fortes o suficiente, talvez ela ouça. Rafael assentiu. Bartolomeu e Dona Benedita saíram discretamente do quarto, deixando-o a sós com Diana. O médico sentou-se na beira da cama,
segurou as duas mãos da cigana entre as suas e começou a falar. Falou por horas contando sobre sua vida, sobre seu filho na Índia, sobre seus sonhos e medos. Falou sobre o momento em que a viu pela primeira vez e como seu coração havia reconhecido o dela. E, finalmente, com a voz quebrada de emoção, implorou: "Volte para mim, Diana. Não me deixe viver este mundo sem você." No lugar escuro e vazio onde Diana flutuava, algo mudou. Era como se uma luz distante tivesse se acendido, fraca no início, mas gradualmente ficando mais brilhante. Ela ouvia uma voz, profunda, masculina, carregada de emoção. A voz falava em português, mas havia um sotaque nela, um toque de algo exótico que fazia o coração de Diana acelerar mesmo em seu estado de inconsciência. As palavras da voz chegavam até ela como ondas suaves, trazendo calor para o frio que havia se instalado em sua alma. "Volte para mim, Diana." Ela tentou se mover em direção àquela voz, mas era como nadar contra uma correnteza forte. A escuridão a puxava de volta, sussurrando que era mais fácil apenas se render, apenas deixar ir, apenas descansar para sempre. Mas a voz continuava, persistente, recusando-se a desistir. E com cada palavra, Diana sentia a escuridão afrouxar sua pressão, pouco a pouco. Começou a ver fragmentos de luz, imagens rápidas e desconexas. Viu Rafael pela primeira vez no casamento, seus olhos escuros encontrando os dela através do salão lotado. Viu-se rindo, viva, feliz de uma forma que não sentia há anos, e então finalmente sentiu algo tocar suas mãos. Era quente, real, sólido, dedos entrelaçados com os seus, segurando-a como se nunca fossem soltar. Diana concentrou toda a sua força, toda a sua vontade naquele toque. Lutou contra a escuridão com uma ferocidade que não sabia possuir. Lutou não por si mesma, mas por aquela voz, por aquele toque, por aquela promessa de amor que nunca havia esperado encontrar. Seus dedos se moveram. Foi apenas um tremor, quase imperceptível, mas Rafael sentiu imediatamente. "Diana", ele chamou, sua voz agora alta e urgente. "Você consegue me ouvir? Aperte minha mão se consegue me ouvir." Diana tentou com todas as forças, e seus dedos se fecharam fracamente ao redor dos dele. Era o menor dos movimentos, mas foi o suficiente. Rafael correu até a porta e gritou por Bartolomeu e Dona Benedita. Quando eles entraram no quarto, viram Diana com os olhos semicerrados, lutando para abri-los completamente. Sua boca se movia, tentando formar palavras. Dona Benedita aproximou-se rapidamente, pegou um copo d'água com ervas que mantinha sempre preparado e ajudou Diana a beber pequenos goles. "Bem-vinda de volta", a velha cigana sussurrou, e havia lágrimas em seus olhos, algo raro para alguém tão endurecida pela vida. "Você lutou bem, menina. Lutou e venceu." Diana piscou lentamente, sua visão ainda embaçada. Podia ver formas ao redor dela, ouvir vozes, mas tudo parecia distante, como se estivesse debaixo d'água. Levou alguns dias para Diana recuperar completamente a consciência. Durante esse tempo, Rafael nunca saiu de seu lado. Dormia em uma cadeira ao lado da cama, comia refeições rápidas trazidas pelas mulheres do acampamento, mas recusava-se a deixar o quarto por mais de alguns minutos. O barão Bartolomeu observava tudo com crescente admiração. Aquele homem, aquele estrangeiro, havia feito o que nenhum cigano do acampamento conseguira. Havia trazido Diana de volta da morte. Quando Diana finalmente abriu os olhos completamente e conseguiu focar sua visão, a primeira coisa que viu foi Rafael. Ele estava dormindo na cadeira ao lado da cama, sua cabeça inclinada em um ângulo desconfortável, círculos escuros sob seus olhos. Mas mesmo dormindo, sua mão segurava a dela. Diana sentiu algo estranho acontecer em seu peito, uma expansão, um aquecimento, uma emoção que não sentia desde antes de se tornar viúva. "Rafael", ela sussurrou, sua voz rouca do desuso. O nome soou estranho em seus lábios, mas também incrivelmente certo. O médico acordou instantaneamente, seus olhos se arregalando ao ver Diana consciente e olhando para ele. "Você voltou",
ele disse, e sua voz estava embargada de emoção. Eu sabia que você voltaria. Diana tentou sentar, mas seu corpo estava fraco demais. Rafael a ajudou suavemente, ajeitando travesseiros atrás dela. Por que você ficou? Diana perguntou. Você mal me conhece. Por que se importaria tanto? Rafael sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido naquele quarto escuro. Porque meu coração te reconheceu, disse ele simplesmente. E quando o coração reconhece, não há dúvidas. Nos dias seguintes, enquanto Diana recuperava suas forças, Rafael contou-lhe sobre sua vida. Ele era viúvo, havia perdido a esposa em um acidente 3 anos antes. Tinha um filho de 8 anos vivendo com os avós na Índia, enquanto ele viajava pelo mundo em missões médicas. Sempre senti que faltava algo, Rafael confessou. Que havia alguém em algum lugar esperando por mim. E então te vi naquele casamento e soube. Diana, por sua vez, contou a Rafael sobre sua própria vida, o casamento arranjado, a viudez precoce, o dom que a separava de seu próprio povo. Falou sobre o ritual que havia feito para salvar Lívia, sobre como havia absorvido tanta escuridão que quase perdera a vida. Mas valeu a pena, ela disse. Lívia está livre agora. Ana Lúcia não pode mais prejudicá-la. E você está livre também, Rafael respondeu pegando a mão de Diana. Livre para viver sua própria vida, fazer suas próprias escolhas. E eu gostaria muito que uma dessas escolhas fosse me dar uma chance. Diana olhou para aquele homem que havia atravessado o véu da morte para trazê-la de volta, e sentiu seu coração se abrir de uma forma que nunca havia imaginado possível. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Bartolomeu convocou um conselho do acampamento. Era necessário decidir o que fazer com Diana e Rafael. Pelos costumes ciganos, uma viúva poderia se casar novamente, mas apenas com alguém do próprio povo. Rafael era um estrangeiro, mesmo tendo sangue cigano nas veias. Era uma situação sem precedentes. Durante 3 dias, os anciãos debateram. No final, foi a própria Dona Benedita quem proferiu o argumento decisivo. Quantas vezes em uma vida encontramos amor verdadeiro? Ela perguntou aos anciãos reunidos. Essa mulher sacrificou tudo por uma amiga, salvou uma vida, quase perdeu a própria. Se finalmente encontrou alguém que a ama, quem somos nós para ficar no caminho da felicidade dela? O Conselho Cigano tomou uma decisão histórica. Pela primeira vez na memória viva de qualquer um no acampamento, permitiriam que uma de suas mulheres se casasse com alguém de fora da tribo, não apenas de fora, mas alguém que a levaria para outro país. As condições eram claras. Diana deixaria de pertencer oficialmente ao clã, mas sempre seria bem-vinda se quisesse visitar. E Rafael deveria prometer diante de todos que cuidaria dela e a respeitaria segundo as tradições ciganas. Rafael não hesitou. Prometo, disse ele diante de toda a assembleia reunida no pátio central do acampamento. Prometo amá-la, protegê-la e honrá-la todos os dias da minha vida. E prometo que nossos filhos conhecerão suas raízes, saberão de onde vêm e se orgulharão do sangue cigano que corre em suas veias. A cerimônia de casamento foi simples, como eram os casamentos ciganos. O barão Bartolomeu anunciou diante de todos que Diana e Rafael eram agora marido e mulher. Não havia papéis nem carimbos em cartórios, apenas a palavra do líder do clã e as testemunhas que se reuniram para ver aquele momento histórico. Diana vestia uma saia nova, colorida, com muitas camadas e uma blusa branca bordada. Rafael usava roupas simples mas elegantes, e nos olhos de ambos brilhava uma felicidade que contagiava a todos ao redor. Lívia compareceu à cerimônia, junto com Márcio. A jovem estava radiante, visivelmente grávida agora, sua barriga redonda prometendo nova vida. Você salvou não apenas a mim, Lívia disse a Diana, abraçando-a com força, mas também ao nosso bebê. Ana Lúcia está completamente diferente agora. É como se tivesse esquecido toda aquela obsessão doentia. Ela até nos ajudou a decorar o quarto do bebê. O que você fez quebrou o feitiço, Diana explicou. Às vezes, quando a inveja é muito profunda, a pessoa nem percebe que está sendo consumida por ela.
Ao absorver e dissipar aquela energia negativa, libertei Ana Lúcia tanto quanto libertei você. Agora ela pode ter um relacionamento saudável com o filho, sem aquela necessidade doentia de controlá-lo. Márcio apertou a mão de Diana com gratidão genuína. Você quase morreu por nós, disse ele, sua voz embargada. Não há como agradecer algo assim, mas saiba que você sempre terá uma família em nós, não importa onde esteja no mundo. Diana sorriu, tocada pela sinceridade do jovem. Cuidem um do outro, ela disse, e amem seu filho com todo o coração. Essa é a única gratidão que preciso. Nas semanas seguintes, Diana preparou-se para deixar o Brasil. Rafael precisava voltar para a Índia, para seu trabalho e seu filho. Diana estava nervosa. Nunca havia saído de Minas Gerais, quanto mais do país. Mas a ideia de começar uma nova vida, longe dos olhares de desconfiança e do peso de ser uma viúva cigana, era emocionante de uma forma que ela nunca havia imaginado. Dona Benedita a chamou para uma última conversa antes da partida. Você tem um dom raro, disse a velha cigana. Na Índia, existem muitas pessoas como nós, pessoas que enxergam além do véu. Use seu talento para ajudar como sempre fez. Mas também aprenda a ser feliz, Diana, você merece isso. E quanto ao ritual? Diana perguntou. Quase me tirou a vida. Ainda posso usar meu dom sem correr esse risco? Dona Benedita assentiu. O que quase te tirou a vida não foi o ritual em si, mas a quantidade de escuridão que você absorveu de uma só vez. Ana Lúcia era um caso extremo, mas agora você conhece seus limites, e com Rafael ao seu lado, terá a força do amor verdadeiro para protegê-la de se perder novamente na escuridão. O dia da partida chegou cedo demais. Diana abraçou cada pessoa do acampamento, até mesmo aquelas que sempre a haviam tratado com distância e desconfiança. O barão Bartolomeu, aquele homem duro e orgulhoso, tinha lágrimas nos olhos quando se despediu dela. Você sempre foi diferente, disse ele. E agora entendo que diferente não significa menos, significa especial. Seja feliz, menina. Você conquistou esse direito. No aeroporto de Confins, com as malas prontas e os passaportes em mãos, Diana olhou para trás uma última vez. O Brasil, o único lar que havia conhecido, ficaria para trás. Mas olhando para Rafael, que segurava sua mão com tanto amor e certeza, ela soube que estava fazendo a escolha certa. Às vezes, pensou ela, a maior coragem não é ficar e lutar, mas ter a ousadia de partir e começar de novo. Pronta? Rafael perguntou, seus olhos escuros buscando os dela. Diana assentiu, um sorriso lento e genuíno se espalhando por seu rosto. Pronta, ela respondeu. E juntos, mãos entrelaçadas, caminharam em direção ao portão de embarque, em direção a uma nova vida, em direção ao futuro que haviam escolhido construir juntos. 5 anos se passaram desde aquele dia no aeroporto. Diana estava novamente em território brasileiro, mas dessa vez como visitante. O voo havia atrasado por causa de uma tempestade e ela estava ansiosa, segurando a mão de sua filha pequena, Lara, uma menina de 4 anos, com os olhos escuros do pai e o cabelo cacheado da mãe. Ao seu lado, o enteado Amir, agora com 13 anos, carregava as malas com a seriedade de quem se considera o homem da família quando o pai não está presente. Rafael chegaria em alguns dias. Precisara ficar na Índia para resolver questões de trabalho. Mas Diana não podia esperar. Lívia estava grávida novamente do 3º filho e havia pedido a Diana que viesse o quanto antes. Preciso de você aqui, Lívia havia dito ao telefone, e Diana ouvira algo em sua voz que a preocupara. Não era pânico, mas havia uma urgência que não podia ser ignorada. A Índia havia sido generosa com Diana. Trabalhava como conselheira espiritual em uma clínica onde Rafael atendia, ajudando pacientes a lidar com traumas e bloqueios emocionais. Seu dom de ver além das aparências era valioso em uma cultura que respeitava a intuição e o conhecimento ancestral. Ela era feliz, verdadeira e completamente feliz de uma forma que nunca havia imaginado possível. Mas o Brasil ainda era sua terra natal, e seu coração se apertou de saudade
quando saiu do aeroporto e sentiu o ar quente e úmido de Belo Horizonte. Lívia estava esperando por ela, ainda mais linda, apesar da gravidez avançada, acompanhada agora por 2 filhos pequenos que correram para abraçar Diana assim que a viram. "Você voltou!" Lívia exclamou, abraçando a amiga com força, o quanto a barriga permitia. "Senti tanta falta de você. As crianças, vejam, essa é a Diana, a mulher incrível que eu sempre conto histórias para vocês." Os filhos de Lívia olharam para Diana com curiosidade e admiração, como se ela fosse uma personagem de conto de fadas que havia ganhado vida. No caminho para a casa de Lívia, Diana soube o que estava preocupando a amiga. "Ana Lúcia está doente", Lívia explicou, sua voz baixa para que as crianças no banco de trás não ouvissem. "Câncer. Os médicos dizem que não há muito mais que possam fazer. E ela pediu para te ver. Não sei porquê, mas disse que precisa falar com você antes de ir." Diana ficou em silêncio, processando a informação. Ana Lúcia, aquela mulher que quase havia destruído Lívia, que havia quase tirado a vida da própria Diana com sua inveja e malícia transformadas em energia negativa. E agora estava morrendo, e queria ver a cigana que havia quebrado seu feitiço. "Quando?" Diana perguntou simplesmente. "Amanhã, se você estiver disposta", Lívia respondeu. "Está internada no hospital. Não tem muito tempo." Diana assentiu. Não era perdão. Ainda não. Mas era curiosidade e talvez uma oportunidade de fechar um círculo que havia ficado aberto há 5 anos. "Irei", disse ela, "mas quero que você venha comigo." No dia seguinte, Diana deixou as crianças aos cuidados de Márcio e foi com Lívia ao hospital. O quarto de Ana Lúcia era pequeno, mas confortável, cheio de flores enviadas por amigos e família. A mulher na cama estava irreconhecível, magra, pálida, com o cabelo ralo caindo sobre o travesseiro. Mas seus olhos, quando se fixaram em Diana, ainda mantinham aquele brilho de inteligência que sempre a havia caracterizado. "Você veio", Ana Lúcia disse, sua voz fraca, mas clara. Não tinha certeza se viria. Diana aproximou-se da cama, Lívia permanecendo respeitosamente alguns passos atrás. "Por que queria me ver?" Diana perguntou sem rodeios. Ana Lúcia deu um sorriso triste. "Para agradecer", disse ela, e Diana piscou surpresa. "Agradecer? Pelo que você fez 5 anos atrás", Ana Lúcia continuou. "Na época fiquei furiosa. Não entendia. Mas depois, nos meses e anos seguintes, percebi o que havia acontecido. Você quebrou algo dentro de mim, algo escuro e doente que estava me consumindo. Aquela obsessão pelo Márcio, aquela inveja de Lívia, não era amor, era doença. E você me curou." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher moribunda. "Nos últimos 5 anos, pude ter um relacionamento verdadeiro com meu filho. Conheci meus netos, amei minha nora de verdade. Fui feliz, Diana. Pela primeira vez em décadas, fui verdadeiramente feliz. E isso só foi possível por causa do que você fez." Diana sentiu sua própria garganta apertar. Não havia esperado isso. Esperava raiva, ressentimento, talvez até maldições finais, mas não gratidão. "O ritual quase me tirou a vida", ela disse suavemente. "Não foi fácil absorver tanta escuridão." Ana Lúcia assentiu. "Eu sei. Lívia me contou tudo depois. E é por isso que precisava te ver, te agradecer pessoalmente. Você sacrificou tudo para salvar uma amiga. Isso é... Não há palavras para descrever essa coragem." Lívia aproximou-se então, segurando a mão de Ana Lúcia com uma ternura que fez o coração de Diana se aquecer. "Ela se tornou a sogra que sempre sonhei", disse Lívia, sua voz embargada. "Generosa, amorosa, presente. Esses últimos 5 anos foram os melhores da nossa relação. E sei que isso só foi possível por causa de você, Diana." Diana ficou ali, observando aquelas 2 mulheres, uma vez vítima e algoz, agora unidas em amor genuíno, e sentiu algo se resolver dentro de si. O círculo estava se fechando. A escuridão que havia quase a destruído tinha dado lugar à luz. O sacrifício havia valido a pena. "Não há nada a agradecer",
Diana disse finalmente. Apenas seja feliz no tempo que lhe resta. Faça as pazes com tudo que precisa fazer as pazes. E vá em paz, Ana Lúcia. A mulher na cama sorriu, um sorriso genuíno e agradecido. Vou, ela prometeu. E onde quer que eu vá depois, levarei a lembrança do que você fez por mim, da segunda chance que me deu. Diana e Lívia ficaram mais alguns minutos, conversando sobre coisas leves, as crianças, a Índia, os planos para o futuro. Quando saíram, Diana sentiu-se mais leve do que havia se sentido em anos. Ana Lúcia faleceu uma semana depois, com Márcio, Lívia e os netos ao seu lado. Seu funeral foi tranquilo, cheio de pessoas que a haviam amado nos últimos anos de sua vida. A versão dela que havia emergido depois que a escuridão foi dissipada. Diana compareceu junto com Rafael, que havia chegado alguns dias antes, e prestou suas últimas homenagens àquela mulher complexa que havia sido tanto vilã quanto vítima de suas próprias emoções. Meses depois, já de volta à Índia, Diana recebeu uma carta de Lívia. Dentro havia uma foto. Lívia com o bebê recém-nascido, uma menina de bochechas rosadas e cabelo escuro. Seu nome é Diana, Lívia havia escrito na carta, em homenagem à mulher que salvou nossa família. Espero que um dia ela cresça para ser tão corajosa e generosa quanto você. Obrigada por tudo, minha irmã de coração. Você sempre terá um lugar em nossa família. Diana guardou a carta em uma caixa especial onde mantinha suas memórias mais preciosas. Olhou pela janela de seu consultório em Nova Delhi, vendo a movimentação das ruas indianas, ouvindo os sons de uma cultura que havia aprendido a amar tanto quanto a sua própria. E pela primeira vez em sua vida, sentiu-se completamente em paz. Havia encontrado seu lugar no mundo, não apesar de ser diferente, mas por causa disso. E isso, ela percebeu, era o maior presente que a vida poderia ter lhe dado. Às vezes, os maiores atos de coragem não são aqueles que envolvem espadas ou batalhas, mas aqueles que envolvem o coração. Diana havia arriscado tudo, sua vida, sua sanidade, seu futuro, para salvar uma amiga. E nesse sacrifício havia encontrado não apenas a redenção de Ana Lúcia, mas também sua própria libertação. O dom que Diana carregava não era uma maldição, como tantas vezes havia acreditado, mas uma bênção, uma forma de tocar vidas, de curar feridas invisíveis, de trazer luz onde havia apenas escuridão. Na Índia, rodeada pelo amor de Rafael, pelo carinho de seus filhos e pelo respeito de todos que a conheciam, ela finalmente compreendera isso. E Lívia, aquela noiva que havia convidado uma cigana para seu casamento por capricho, havia ganhado não apenas uma cartomante, mas uma irmã. As duas mulheres mantiveram contato ao longo dos anos, suas vidas entrelaçadas de uma forma que transcendia distância e tempo. Os filhos de Lívia cresceram ouvindo histórias sobre a tia Diana, que havia vindo de longe e salvado sua família com coragem e amor. Quanto ao acampamento cigano nos arredores de Belo Horizonte, a história de Diana tornou-se lenda. Contavam sobre a jovem cartomante que havia desafiado as tradições, salvado uma brasileira e encontrado o amor verdadeiro em um médico indiano. E embora muitos ainda seguissem os caminhos antigos, a decisão tomada naquele conselho histórico abriu portas para outros que desejavam escolher seus próprios destinos. Diana voltaria ao Brasil muitas vezes nos anos seguintes, sempre para visitar Lívia, sempre para rever o acampamento, sempre para lembrar de onde vinha. Mas seu lar agora era onde seu coração estava, e seu coração estava com Rafael e seus filhos, na terra distante que havia aprendido a chamar de casa. E estava em paz. Se você gostou desta história sobre coragem, sacrifício e amor verdadeiro, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção do começo ao fim. Deixe seu gostei aqui embaixo, compartilhe com alguém que precise ouvir uma história inspiradora e conte nos comentários o que mais te tocou. Foi o sacrifício de Diana por Lívia? O amor de Rafael? Ou a redenção de Ana Lúcia? Adoramos ler suas opiniões e saber que nossas histórias tocam seus corações. Um grande abraço e até a próxima,
com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida que ficam com a gente para sempre.